Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vou lhe ajudar com uma missão. Pode parecer uma coisa simples, mas eu acredito que você, em algum momento, assim como eu, já teve dúvida de como harmonizar vinhos e pratos saborosos que a gente encontra por aí. Não é uma tarefa tão simples combinar vinho e comida e hoje eu vou te dar algumas dicas do que fazer e o que decidir ali na hora que você for pensar em harmonização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para você não perder os nossos vídeos semanais e se torne um membro do Aprendi com Vinho para você ali receber conteúdos exclusivos e sob demanda. Vale muito a pena. Eu particularmente acho que a harmonização é uma das áreas mais encantadoras aí do mundo dos vinhos. Eu acho impressionante como um prato e um bom vinho podem ali combinar perfeitamente e terem uma sintonia tão bonita e saborosa, claro. E quando a gente consegue harmonizar um vinho com uma comida, é tão bom que a gente torna ali aquele momento muito mais do que especial. Torna-se uma refeição, não apenas uma refeição, torna-se ali um momento até mágico, aquela explosão de sabores na nossa boca. Mas lembre-se, a harmonização não é simplesmente você abrir qualquer vinho e servir com qualquer prato. Existem aí algumas regrinhas para harmonizar e eu vou te dizer algumas delas. Quando a gente pensa no vinho, a gente tem que prestar atenção nas características que ele tem. Questão de acidez, de teor alcoólico, de teor de açúcar, se o vinho tiver ali um açúcar perceptível no paladar, quantidade de taninos que a gente vai sentir ali na boca, a leveza ou então se ele é um vinho com mais corpo. E na comida a gente também tem que prestar atenção em alguns detalhes, como os temperos que a gente vai utilizar, se é um prato que terá mais ou menos acidez, como por exemplo os molhos de tomate, às vezes a gente prefere ali um molho mais ácido ou um molho ali puxando um pouco mais pro doce. A questão se o prato vai ser um prato doce, né? Se vai ter ali açúcar presente na sua refeição. Se vai ser um prato com um pouco ali mais salgado, se vai ser com um pouco mais de gordura ali, por exemplo, uma carne mais gordurosa, se vai ser um prato apimentado, se vai ser aquela saladinha ali com folhas mais amargas, se você vai servir algum prato com algum creme, né, um molho cremoso ali, puxando para aqueles molhos assim brancos, com queijo. Tudo isso a gente tem que prestar atenção na hora de escolher ali com qual vinho vai harmonizar. É bastante coisa que a gente tem que prestar atenção. Mas é muito importante tomar essa atenção porque vai fazer toda a diferença no final. Você pensar ali naquelas características do vinho que você já conhece com aquele prato que tu já conhece e combinar esses ingredientes e sabores e texturas na boca. Então, depois de você prestar atenção no vinho e no prato que você vai servir, vamos ali pensar em algumas características. Por exemplo, a acidez. Ela vai ser muito sua aliada ali na hora da harmonização. E podemos dizer que ela é, digamos assim, que o coringa na hora de harmonizar, porque ela vai combinar com diferentes tipos de pratos, pratos mais salgados, pratos mais gordurosos, pratos mais apimentados. Então, vinhos com uma maior acidez vão harmonizar melhor com pratos que tenham essas características. Inclusive, vinhos ácidos também vão harmonizar com pratos com uma acidez maior também. Como eu falei lá do molho de tomate ou outro prato que tu sirva que tem uma acidez maior. E a gente até chama isso de harmonização por semelhança, que a gente combina um vinho com uma característica semelhante com esse vinho e, né, por exemplo, a acidez do vinho e a acidez do molho, do prato que você escolheu. Então, a harmonização por semelhança. E a acidez, ela também vai ser a sua aliada em outra questão na hora da harmonização. Ela vai ajudar a limpar o paladar. Então, na hora que você for degustar o vinho durante a refeição, ela vai estar limpando o seu paladar a cada nova mordida no seu alimento. Como eu falei ali no começo, na questão que você tem que perceber no vinho e na comida, que eu falei da saladinha mais amarga, a acidez também vai se dar bem com esses sabores mais amargos, então você pode combinar essa questão aí, essa característica também. E falando em amargos, né, pratos mais amargos, você pode buscar vinhos com uma maior quantidade de taninos também para harmonizar com esse tipo de prato. Não as saladas assim em si, mas tudo ali que for um pouco mais amargo vai ficar legal com vinhos com uma maior quantidade de taninos, que os taninos nos vinhos é aquela sensação que dá, aquela sensação de secura, de amargor na boca, que muita gente não gosta de vinhos tintos ou de vinhos mais potentes, porque sente a boca ficar muito seca, muito amarga. Agora pensando nas comidas apimentadas, além de vinhos mais ácidos, que vão conseguir ali quebrar um pouco essa pimenta, vinhos doces também combinam muito bem com pratos apimentados, que o açúcar do vinho vai dar uma quebrada naquele sabor apimentado e vai combinar com aquele prato que tu tá servindo.
E falando, né, nos vinhos doces, eu acho muito interessante um tipo de harmonização que se faz com vinhos doces, né? Além ali dos pratos apimentados, é uma harmonização que a gente chama de harmonização por contraste. Então a gente pega um vinho com uma característica e um alimento com uma característica contrária e harmoniza. Por exemplo, vinhos doces com pratos salgados. Tem um exemplo bem clássico que a gente utiliza, que seria o queijo gorgonzola, que é um queijo mais salgado, com um espumante moscatel ou com um vinho mais doce. Fica muito bom. Faz o teste aí nessa casa e depois me conta o que você achou, porque é uma harmonização super deliciosa. E voltando ali um pouquinho na questão da harmonização por semelhança, já que eu estou falando dos vinhos doces, né? Eles também vão harmonizar com pratos doces, mas a gente tem que prestar atenção em uma questão. Se você for harmonizar um vinho doce com um prato doce, o vinho sempre tem que ser mais doce do que a sobremesa que você vai servir. Porque se a sobremesa for mais doce do que o seu vinho, você não vai conseguir sentir as características do vinho. Então, preste atenção nisso, na doçura do seu vinho e na doçura da sua sobremesa ali que você for servir. E se você é daqueles que gosta de um vinho potente, um vinho com bastante taninos, vinhos barricados, preste atenção na hora que você for harmonizar. Você pode combinar esse tipo de vinho com aquelas carnes vermelhas, carnes mais gordurosas, ali, carnes mal passadas, aquele churrascão ali clássico que a gente compra ali, aquele taná, aquele Malbec. Essa harmonização aí é super fácil, super conhecida e combina, assim, ela é tão conhecida porque ela realmente dá certo, não é um mito. Esses vinhos mais potentes ficam interessantes com essas carnes vermelhas, carnes mais mal passadas e gordurosas. Mas não esqueça que churrasco não combina apenas com vinho tinto. A gente pode harmonizar e super bem espumantes do estilo Brut, que é o que eu acho mais interessante, com o churrasco, que além de combinar com a carne vermelha, ele vai combinar com os outros estilos de carnes que você vai servir ali no churrasco. E em grande maioria ele também harmoniza com os acompanhamentos que são servidos no churrasco. Então a questão da gordura presente nas carnes também é interessante, o espumante, porque ele ajuda também a limpar o paladar, tanto pela questão da presença da acidez dos espumantes, quanto as borbulhas ali, elas ajudam a limpar a gordura que vai estar na nossa boca. Então, churrasco, além dos vinhos tintos fortes, barricados, o espumante é uma ótima opção. Bem, existem diferentes e diversas outras técnicas de harmonização, outras dicas de harmonizações que já são muito conhecidas, mas é muito interessante a gente provar, a gente tentar entender a estrutura do vinho com a estrutura do prato e tentar harmonizar. E se der errado, não tem problema nenhum, a gente precisa desarmonizar às vezes para entender o que a gente fez de errado por uma próxima tentativa, a gente harmonizar. Eu acho muito interessante a gente tentar fazer uma harmonização com um vinho que a gente já conhece, que a gente já sabe mais ou menos como é a estrutura daquele vinho, para evitar ali possíveis erros. Então, se você já conhece aquele vinho, você busca ali harmonizar ele com um prato que você talvez ainda não fez ou quer tentar fazer, mas se você quiser também dar um tiro no escuro aí, não há problema nenhum, que você vai poder olhar lá no rótulo as características daquele vinho, ou pesquisar na internet e tentar ali fazer uma harmonização. Eu acho muito interessante a gente buscar, assim como memorizar os aromas dos vinhos, que a gente tem aquela memória olfativa, quando a gente cheira um vinho, a gente fala, aroma disso, daquilo. A questão da harmonização também, é interessante a gente desarmonizar e harmonizar e guardar aqueles sabores na nossa memória para a gente ali se tornar algo mais habitual e a gente conseguir harmonizar com mais frequência. E se você não sabe como escolher o rótulo que você vai harmonizar aí com o seu prato preferido, me chama aqui no link da descrição que eu tenho um catálogo extenso da Six Wine com ótimas opções de vinhos, de uvas diferentes, de diferentes países e vou te ajudar a escolher qual vinho você vai harmonizar. Não esquece de me chamar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e eu vou te deixar 2 vídeos aqui para você continuar harmonizando com o Aprendi com Vinho. Vou te ensinar como harmonizar vinho com churrasco e como harmonizar vinho com peixe. Um beijo e até semana que vem. Tchau!